A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Gostaria de estar convidando agora aos amados irmãos para junto podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção. O tema central dessa revista é Chamados para Ser Santo, um estudo em Romanos. Quem escreveu esta lição é o pastor Danilo Azevedo Aguiar. Desde já, nossos sinceros agradecimentos a este querido pastor. E nós estamos estudando a segunda lição, que tem como título A Insuficiência Humana. E é claro que o homem, ele não tem capacidade para ser salvo por si próprio. Então foi necessário a enviada do Messias, Cristo, o Redentor, o Salvador da humanidade. Esse estudo, irmão, tem como texto base Romanos, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 3, versículo 20. E nós estaremos lendo nessa hora e logo após estaremos fazendo uma oração. Estaremos orando, na verdade, né? Então vamos fazer a leitura que está em Romanos capítulo 1, versículo 18, que diz assim a palavra: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Vou ler de novo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça de Deus. Injustiça. Nós estamos vendo muitas coisas injustas nesses dias, né? E por quê? Porque não quer reconhecer a soberania de Deus, né? Sobre o homem, sobre a criação de todas as coisas. Agora nós vamos ler o capítulo 3 de Romanos, a carta dos Romanos, que é o versículo 20, aqui proposto pelo pastor. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, né, irmãos? Em si, a lei ela não tem capacidade de salvar o homem, mas foi necessário morrer pela toda a humanidade. Agora estaremos orando, agradecendo a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui e fazer esse estudo juntamente com os irmãos. Pai celeste, maravilhoso Deus, Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas que nós vemos e ouvimos e sentimos, ó Deus, a Tua presença em nosso meio através do Espírito Santo de Deus. A Tua graça nos basta, Senhor, e nos enche da Tua felicidade, porque o Senhor morreu por nós na cruz para nos ressuscitar juntamente com Cristo. E aqui estamos, Senhor, para propagar o Teu nome através do ensino nas escolas bíblicas dominical, no ensino nos lares, nos cultos, a fim que Seu nome seja propagado e conhecido entre todas as pessoas. Muito obrigado pela sua oportunidade de ser um mensageiro da Tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, a insuficiência humana. Quando nós tratamos de insuficiente, é que não é suficiente, não tem capacidade própria para fazer aquela obra. Então é necessário algo que venha suprir. E nós vamos entrar aqui, né, no estudo já, dizendo assim, nessa lição, veremos como Paulo usa a figura de um tribunal para ensinar a uma preciosa lição. Então ele usa uma cena de tribunal, né? E os irmãos já sabem como é que é o tribunal. O tribunal tem réu, tem um acusador e tem aquele que defende o acusador. Nada nos afasta mais de Deus do que a nossa incapacidade de enxergar, né? Como precisamos dele e o fato de não admitirmos isso. Então, nós, muitas das vezes, não temos essa capacidade de enxergar o propósito de Deus. Por isso que há muitas pessoas ignorantes a respeito de Deus e que não
não chegaram ao entendimento da necessidade de reconhecer Deus como Senhor da sua vida. O tribunal hipotético de Paulo à humanidade está no banco dos réus. Eu tive aqui hipotético, né? Então eu fui buscar essa palavra hipotético, baseado em suposições, supostos, duvidosos, incerto. Então, no tribunal incerto de Paulo, né? Chamados. Então, irmãos, nós vemos que esse hipotético quer dizer suposição ou incerto, sendo representada por três grupos: os gentios, idólatras. Então, nesse tribunal, estava ali os gentios, idólatras, né? A idolatria era muito forte, como ainda o é nos nossos dias. Tinha pessoas moralistas, né? E tinha os judeus. O objetivo desse julgamento é lembrar a todos nós, né? Que, por um motivo ou outro, somos igualmente culpados diante de Deus. Então não tem pessoas inocentes nesse mundo. Seja crente, seja não crente, todos nós somos culpados diante do pecado que entrou na humanidade, né? Através do nosso patriarca, né? Do nosso antepassado, que foi o primeiro homem, Adão, né? Adão, nossos pais na carne. Primeiro ponto, os gentios. E nós vamos tratar aqui, vamos ler aqui, que está... Vamos ler esse texto aqui, né? Romanos 1, 18 a 32. Deixa eu ver, dá para ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e justiça. Portanto, de Deus se pode conhecer que nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas visíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas obras que estão criadas, para que neles fiquem inexcusáveis. Eu estive vivendo essa palavra também, irmãos. Inexcusáveis quer dizer inculpáveis, indesculpáveis, aliás, né? Até anotei aqui, indesculpáveis ou imperdoável. Então diz assim: portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes seu discurso se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábio, tornaram-se loucos. É muito diferente dos nossos dias? Não. Mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança de imagem de homem, corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Mas só que eles tornaram trazer Deus para nós em forma humana, né? Em animais, quadrúpedes, répteis, pelo que também Deus o entregou às concupiscências do seu coração, imundício, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não importaram ter conhecimento de Deus, olha só, é importante isso aqui, eles cometendo esses delitos, eles não se importaram ter conhecimento que Deus existia, né? Como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda malícia, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detatores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. É diferente? Não. Nessos infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também conscientes que se fazem.
eles também não somente consentem, mas também fazem, praticam. Então, irmão, nós vemos aqui, o primeiro grupo julgados são os gentios, né? O que é uma pessoa gentia? Pessoa sem conhecimento de Deus, né? A palavra veio primeiramente da lei e os profetas, né? Que profetizaram a vinda de Cristo e a lei que estabeleceu ali como o povo devia se comportar. E os povos gentios não tinham essa lei, não tinham conhecimento da lei de Deus, porque ela foi dada aos judeus. E o objetivo é que, através do povo judeu, as pessoas reconhecessem, através da lei também, Deus, né? E que age de maneira contraditória, pois mesmo conhecimento de Deus, não adoraram a Deus. Nós vemos isso no versículo 21. Mas se eles são idólatras, como poderia conhecer Deus, né? Uma pergunta. Uma das maneiras possíveis de conhecer a Deus é por revelação geral, testemunho dado pela criação, ou seja, por tudo que Deus criou, né? Em forma de conhecimento está disponível a todos os homens, a natureza, a criação de Deus, né? Pois é universal, razão pela qual todos os seres humanos são indesculpáveis, né? Quando rejeita o Criador. Então, quando a pessoa rejeita um Criador, ele está se tornando culpado dos próprios erros, porque já foi mandado o Salvador, né? Entretanto, embora os atributos invisíveis de Deus se manifestem por meio da revelação geral, ela também tem suas limitações. Por isso, Deus nos deu uma revelação especial. Quem foi? Jesus. Então, quem é a revelação especial? Visível? O Filho de Deus, né? E esse versículo aqui nos diz claramente, quer ver? O 18, olha só o que ele diz aqui no 18, acho que é o 18, sim. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens que detêm a verdade. Não, essa é aqui, ó, no 20. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e vê pelas coisas que estão criadas para que neles fique inexcusável. Então, toda a criação de Deus foi manifesta ao homem para que ele creia que realmente Deus tem todo o poder, Deus existe, né? E os irmãos podem verificar aqui no versículo 20. Cada item desses, o distanciamento de Deus fez com que o gentio se entregasse à perversão, manifestada pela idolatria. Aí nós já lemos, né, que na idolatria, no versículo 23. Mudaram a glória de Deus incorruptível, semelhança à imagem de homem, corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis, né? Querendo representar em Deus dessa forma, mas Deus, a Bíblia diz que Deus é espírito. Importa que os adore espírito em verdade. Como consequência, Deus o entregou à impureza sexual, né? Está no 24. Pelo que também Deus entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. As paixões vergonhosas, Romanos 1, 26. A disposição mental reprovável, Romanos 1, 28, né? Que diz assim, que Deus abandonou as paixões de fome, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza, né? Cada item desse representa uma lista de pecados. Olha, quantos pecados os irmãos cometem, as pessoas cometem, pelos quais o autor afirma que vem a ira de Deus. A ira de Deus vem porque o pecado cresce e Deus tem que fazer a sua justiça. Mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus não pode ser confundida com uma raiva humana. Olha só. Que deseja o mal. Na verdade, a ira divina é uma profunda aversão contra o pecado. Então, quando Deus está irado, ele não está irado contra o ser, mas sim contra o pecado, a prática. E tem a ver o seu justo julgamento, né? Contra a maldade, manifestando-se contra toda impiedade e injustiça. No versículo 18, né? Deus se manifesta, né? Aqui nós já lemos também.
No grego, a palavra impiedade é assebeia. Essa palavra assebeia é grega, que significa falta de temor de Deus. Então, a palavra assebeia, impiedade, é falta de temor de Deus. Quando o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quer dizer que os homens estão sem sabedoria, né? Ou seja, uma disposição intencional de se afastar da divindade. Então, é intencional, é proposital que o homem, quando ele está na impiedade, ele quer se afastar do Deus, né? Enquanto a palavra injustiça, adikia, deve ser essa a pronúncia, não sei grego, mas é o que está aqui, é uma disposição proposital de ofender o próximo. Então, ou seja, de tornar insensível ao outro. Mas na prática, o que Deus faz, e como já vimos, Deus entrega a humanidade a si mesma. Então a punição de Deus para com o homem é abandonar a impiedade até o ponto dela reconhecer, se ela reconhecer, né, que ela está errada e se voltar para Deus. Como disse, você quer seguir seu caminho sem minha presença? Saiba que sem mim vocês vão se destruir. Assim, a ira de Deus não é resultado de uma ação direta, não é uma ação direta de Deus, mas de sua não intervenção. Hoje muitas pessoas vão para frente do quartéis pedir intervenção, né? Aqui Deus não vai se intervir, porque enquanto ele não reconhecer que precisa de Deus, todos nós temos que reconhecer isso, que precisamos da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia. E nós sabemos que a nossa causa não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus, deixando que as pessoas sigam o seu próprio caminho. Nesse momento, talvez os moralistas, que é outro grupo, né, que está no banco dos réus, que lesse as cartas aos romanos, poderia apontar dados acusadores para os gentios. Porém, Deus tem um recado para eles também. Então, nós vemos que nesse banco do réu, ao qual supostamente a carta de Romanos, de Paulo, indica, né, que os gentios também estão nesse banco de réus. São dos bancos de réus. Então, nós falamos aqui os gentios idólatras, as pessoas que são idólatras, né? Que tem essa prática. A idolatria, irmão, é um pecado tão sério, porque Deus diz que a glória dele ele não vai dar a outro, né? Então, Deus não tem negociação com isso. Segundo ponto aqui que nós vamos tratar, que está em Romanos 2, de 1 a 16, que diz assim, eu não vou ler esse, depois os irmãos lêem, está em Romanos 2,16, os moralistas podem ser tanto judeus quanto gentios, né? Que se consideram moralmente superiores às demais pessoas. Por isso, esse trecho da carta trata do juízo de Deus sobre esse grupo. Para isso, Paulo já começa o capítulo 2 afirmando, né? Afirmando, uma vez que ele próprio não consegue cumprir sua própria moralidade. Então, portanto, é inexcusável quando julgares o homem a quem quer que seja, porque condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Então, estamos no mesmo patamar, né? A diferença de um cristão é que o cristão, quando ele aceita Cristo, ele tende a voltar ao princípio, né? A fazer uma meia volta em direção a Deus. É isso, irmão. Não quer dizer que ele seja superior a ninguém, mas sim ele percebe que ele está no caminho errado e tem que voltar para o caminho de Deus. Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Como diz o ditado, ninguém é perfeito, mas há quem se esqueça disso e passe a agir como se não fosse pecador. Em primeira carta, isso aqui eu vou ler, né? Em primeira carta de João, vou botar aqui rapidinho aqui. Em primeira carta de João, capítulo 1, as cartas de João são pequenas, né? Capítulo 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se nós dissermos que não pecamos, se eu disser para os irmãos, agora eu sou crente, não peco. Não, eu estou fazendo Deus de mentiroso. Então, nós dizemos que não há pecado em nós, né? E se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos, Deus perdoa, justifica. E se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. São coisas que nós não devemos fazer como crentes e nem como ser humano, julgando os outros, né? Nesse ponto é preciso deixar claro que não estamos falando de orientar, ensinar, corrigir em amor, mas do dedo acusador, né? Do julgamento e da condenação. Então, irmão, o cristão, as pessoas têm que entender que nós devemos orientar o ser humano a se corrigir, nós devemos ensinar no caminho que se deve andar e corrigir com amor e não apontar como acusando aquela pessoa, né? Apontando já a condenação, mas sim orientar para que ela não vá para o caminho do mal. Esse tipo de atitude pode ser observado na parábola do fariseu, do publicano. E vamos ler aqui Lucas também, né? Em Lucas 18. Lucas 18, né? Lucas 18. Lucas 18, 9 a 14, que diz assim: E disse também essa parábola uns que confiavam em si mesmo. Olha só, eles confiavam em si mesmo, né? Tem pessoas que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, orar, e um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, e orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e ainda como este publicano. E anda acusando lá o publicano. Jejuo 2 vezes na semana, 2 dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, irmãos, temos que ter cuidado com esses julgamentos, né? Pré-julgamentos. Querendo explicar aqui para os irmãos que isso aqui é uma parábola. A parábola é um tipo de ensinamento, né? Que dá uma versão. Que foi dirigida a um grupo. Aqui ele falou do publicano, a parábola do fariseu, né? Do publicano. Que foi dirigida a um grupo que acreditava que poderia alcançar Deus pela sua própria justiça. Irmão, não tem como, né? O homem não tem essa capacidade. Voltando a Romanos, vemos Paulo começar a anunciar um padrão de comportamento para quem deseja ser justo por si mesmo. Mas, como diz Scott, no livro, na página 95, Scott é um autor, creio que é um autor, um pregador. Está naturalmente uma afirmação teórica ou hipotética, já que nenhum ser humano chegou a cumprir plenamente a lei. Eu, como já falei, né, irmãos? A lei foi dada aos judeus para cumprir, mas não cumpriram. Não tem como o homem cumprir. E aqui na própria texto aqui que nós lemos, a lei ela não tem capacidade de salvar, mas de apontar qual o delito da pessoa. Portanto, não há nenhuma possibilidade de salvação por esse caminho.
Mas quais eram esses padrões? Paulo afirma que no dia do juízo final, os homens serão julgados por suas obras, retribuindo cada um pelo seu próprio procedimento. Irmãos, nós vamos ser julgados pelas obras, mas as obras não, em si, ela não salva. Então mas por que somos julgados pelas obras? Porque são as nossas atribuições que vão dizer como que nós somos aquele crente, aquelas pessoas, né? De modo que Deus dará a cada um o que é devido. Aos gentios sem lei, ele julgará de acordo com a lei de suas próprias consciências. Então, nós, judios, não temos lei. Então, nós vamos ser julgados pela nossa consciência, que como nós devemos amar a Deus, amar o próximo, né? Esses são as nossas observâncias. Uma vez que Deus criou como seres morais, então nós somos, de forma intuitiva, sabemos muitas coisas sobre o que é certo e o que é errado. Então nós somos julgados pelo aquilo que nós sabemos que é certo e que é errado, pela nossa consciência, né? Romanos 3,14. Romanos 3,14. Ele vai dizer assim: cuja boca está cheia de maldição e amargura, né? Aos judeus, os da lei, Deus usará como parâmetro de julgamento a própria lei. Então, para os judeus, ela é válida, né? Porque a lei, ali, para esses que observaram a lei, ela vai ser julgada pela lei. Assim, Deus será imparcial em juízo, primeiro para o judeu e depois para o grego. Ó, viu? O julgamento, tanto para o gentio quanto para os judeus, tem 3 critérios. Primeiro Deus vai julgar os segredos dos homens. Todos nós vamos. Ninguém passaria por esse crivo. Segundo, será mediante Jesus. E o terceiro, conforme o Evangelho. Por isso, graças a Deus, nosso julgamento passa por Jesus, o Evangelho. Pois, caso contrário, não haveria salvação. Porque a lei, ela, como eu disse, né, ela é acusatória. Ela só diz qual o delito da pessoa. Mas aqui tem alguém que supre, que pagou o nosso preço, que é Jesus, né? E nós estamos dentro desse processo aqui de salvação. Nesse momento, os judeus poderiam pensar: mas nós somos descendentes de Abraão, seguidores de Moisés, donos da lei. Será que estariam certos? Né? Então vamos ver aqui. Será que os judeus estariam certos? O terceiro ponto, então nós falamos nos bancos dos réus, e agora os gentios idólatras, depois o moralista e os judeus orgulhosos. É o texto básico que... Texto básico não. Romanos 2,17, que diz assim: eis que tu que tens sobrenome judeu, repousa na lei e te glorias em Deus. E por que não dizemos, como somos blasfemados, como alguns dizem que dizemos, façamos vale, e venebeis, a condenação desse perdão, desse é justa. Então, irmãos, nós vamos estudar agora o terceiro ponto. Finalmente, Paulo se dirige ao último grupo, os dos judeus. De nisso, o apóstolo expõe como eles orgulhosos, sentindo superiores por serem instruídos no Torá. Nós sabemos que Torá são o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, e mais os Salmos, acho que tem Salmo, tem histórico, né? Por isso, eles se consideravam aqueles que aprovavam as melhores coisas, guias de cegos.
luz para os que estão em trevas, instrutores de crianças, contudo não viviam a lei. Apesar, irmão, que eles tinham a lei em sua plenitude, assim dava motivos para o nome de Deus ser blasfemado entre os gentios. Romanos 2, 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isaías 5. Vamos lá, Isaías tá com alergia agora. 5 não, Isaías 52, 52, verso 5, que diz assim: E agora que tenho eu aqui fazer, diz o Senhor, pois meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Na verdade, os judeus não conseguiram cumprir a lei, né? Ezequiel 36. Vamos ler Ezequiel 36. Nós tomamos um tempozinho, mas é essa escola, né? 36, 22. Ele disse, portanto, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Não é a vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós foste. Então, Deus sempre tratando pedagogicamente seu povo, né? E eles, por não cumprir as leis, estavam sempre blasfemando o nome de Deus. Depois os apóstolos afirmam que a circuncisão, simbólica da aliança de Deus com o povo, né? Que tinha serventia alguma se não houvesse obediência. Então, aquele procedimento da circuncisão, se não tivesse obediência, para nada servia. Chegando a dizer ser subordinação à lei, essa aliança era rompida, pois a circuncisão se tornaria em incircuncisão. Incircuncisão é a pessoa que não fez a circuncisão, né? Enquanto qualquer um que obedecer à lei, mesmo sem essa marca da aliança e sem ser judeu, seria considerado circuncidado, pois não é o judeu só quem é o externamente, né? Está em Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Vamos lá. Romanos 2, 28. 2, 28. Diz: Porque não é judeu que é exteriormente, nem é circuncisão que é exteriormente na carne. Já o que importa é a aliança feita no coração, porque do coração procede todas as coisas. Pelo que o Espírito não é pela lei escrita, né? Mas sim o que está dentro do nosso coração, aquilo que nós colocamos para Deus. Romanos 2, 28. Mas o judeu que não é interior, a circuncisão, o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Para terminar essa sessão, Paulo responde a possíveis objeções sobre a importância de ser judeu. Pelo que responde, os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, primeiramente, aos judeus foram confiadas a pregação do evangelho, de divulgar o Senhor. Porém, mesmo diante de tal revelação, os conterrâneos do apóstolo não conseguiram cumprir a lei, né? Os propósitos de Deus não foram cumpridos por eles. Por isso, a condenação deles também é merecida. Romanos 3,8, que diz o seguinte: porque não dizemos, como somos blasfemados, como alguns dizem que dizemos, façam males para que venham bens. A condenação desse é justa. Então ele está tratando aqui dos judeus, né? Por isso, a condenação deles é merecida.
Irmãos, concluído esse estudo, chegamos ao final e vamos concluir esse estudo assim. Quando ao final desse tribunal, a conclusão pode ser resumida em 4 lições. Primeiro, que toda a humanidade está debaixo do pecado, portanto, sob a condenação. Então, todos nós estamos debaixo do pecado, né? Tanto gregos, judeus, religiosos, todos nós estamos debaixo do pecado, que está em Romanos 3:9. 3:9, que diz assim: pois que somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado, né? Que não há justo sequer, pois todos os pecados estão separados da glória de Deus. Então todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Romanos 3:10, que diz assim: como está escrito, não há um justo sequer, não há um justo, nenhum sequer. Então nós sabemos que não há justo sequer debaixo do céu. Terceiro, a lei serve para calar o mundo diante do juízo de Deus. Romanos 3:19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, o que debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, né? Então, para que Deus condene o mundo. Quarto, ninguém se torna justo pela observância da lei. Então, a lei não pode ser justificada. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que podemos fazer para nos tornarmos justos diante de Deus? Isso é o que veremos na próxima lição. Por enquanto, basta saber que precisamos de um Salvador. Então, irmãos, é necessário ter um Salvador. E aqui o autor já deixa uma deixa para a próxima lição, né? O que podemos fazer diante de Deus? O que veremos na próxima lição. Então, os irmãos, fica aí. Quero agradecer aos amados irmãos por ter acompanhado juntamente comigo esse estudo, que possa ser um estudo edificante para a sua vida. Aqui, irmão, 2 perguntas propostas pelo nosso autor da lição, né, para pensar e agir. Você se identifica com alguns desses grupos representados, né? Você compreende que ninguém pode alcançar Deus por si mesmo? São 2 perguntas para todos nós, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo da sua santa e bendita palavra. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez entramos em sua presença para te agradecer, bendizer, te louvar, te exaltar, glorificar o teu santo nome por mais esse estudo. Que as pessoas que entrarem aqui, Senhor, possam ser impactadas, Senhor, pelo seu Espírito Santo e que ela possa crer poderosamente, Senhor, na sua santa e bendita palavra transformadora, que possa entrar no seu coração e fazer uma eterna morada. Esse é o meu desejo, Senhor, que ela venha ao conhecimento pleno da tua graça sobre todos nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do estudo aqui desse canal, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?